A todos os amados e queridos, graça e paz, boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube, aos queridos que estão aqui, que Deus nos abençoe, nos sustente e nos fortaleça nessa noite, em estudo da palavra, que hoje nós estamos no Templo da Betel. É uma oportunidade preciosa que nós temos de estar na casa de Deus, cultuando, louvando, exaltando o santo nome incomparável, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos fazer isso iniciando cantando o hino 177 do nosso inário, firme nas promessas. Os nós que estamos aqui no templo, vamos abrir os nossos inários nesse hino. Os queridos que estão em casa, por favor, acompanhem conosco, abram o seu inário e cante, louve juntamente conosco, cantando o hino 177 do nosso inário, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Que Deus nos faça assim cada vez mais e mais firmados em suas promessas, em sua palavra. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos 12, verso 11 da Escritura. Romanos 12, 11. O verso diz: no zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Em meio às virtudes recomendadas, conselhos sábios aqui de Deus para nós, do apóstolo Paulo aqui para a igreja, nós temos esse quanto ao serviço, que deve ser com fervor, com zelo na obra de Deus. Hoje nós temos motivo especial para render graça ao Senhor, pela vida dos nossos diáconos, né? Eu sei que a SAF tem uma programação especial aí, né, Bel? Vai acontecer domingo, mas eu não queria deixar passar, uma vez que é hoje o dia do diácono, nós temos o nosso irmão Romilton aqui. Eu queria chamar esse querido irmão aqui à frente
e nós vamos orar agradecendo a Deus. Romilton vai estar representando aqui, né? Uma vez que nós temos não só Romilton, mas nós temos seu Zé Monteiro, que Deus o abençoe, receba o nosso abraço, mesmo o querido estando lá na casa dele, não podendo estar aqui, o nosso irmão João também, que Deus sustente, os nossos irmãos da Central também, Gabriel, Adenilson, Luciano, Felipe, Samuel, eu esqueci de algum? Miqueias, né? Romilton vai estar aqui hoje à frente, representando esses queridos servos valorosos do Senhor, que têm servido a Deus com fervor, servindo a Deus de forma abundante. O diácono Romilton mesmo é um exemplo disso aqui para nós. Eu queria pedir Bruno para vir aqui. Bruno vai orar e vai agradecer a Deus. Bruno, presbítero da igreja, vai estar louvando a Deus, engrandecendo a Deus pela vida de Romilton e por toda a nossa junta diaconal. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Nesta hora, Deus, nós estamos aqui para cultuá-lo, para engrandecê-lo, mesmo nós sendo seres limitados, ó Deus, pecadores, completamente dependentes, ó Pai, da sua graça e misericórdia. Ó Deus querido, nós, nessa hora, queremos, ó Deus, agradecer, louvá-lo, render, ó Deus, graças ao Senhor, porque o Senhor, ó Deus, tem conduzido, ó Deus, a sua igreja. O Senhor, ó Deus, tem sido, ó Deus, um Deus bondoso, zeloso para conosco, que mesmo, ó Deus, nós, nas nossas imperfeições, na forma limitada, ó Pai, que temos de cultuá-lo, de viver, ó Deus, o cristianismo com as nossas vidas, o Senhor, ó Deus, mesmo assim tem aceitado o nosso louvor, a nossa adoração, e nós te agradecemos, ó Deus, por isso. E o Senhor, ó Deus, tem capacitado a liderança da sua igreja. O Senhor, ó Deus, tem sido, ó Deus, com cada um, ó Pai, dos nossos líderes, ó Deus. E nós queremos, ó Deus, louvar, ó Deus, ao Senhor nesse dia em especial, pelos nossos diáconos, porque o Senhor, ó Deus, tem cuidado, ó Deus, desses nossos irmãos valorosos, desses servos, ó Deus, fiéis ao Senhor, esses homens, ó Deus, que têm dedicado, ó Deus, a carreira, ó Deus, cristã, e, ó Deus, são servos, ó Deus, valorosos, ó Deus, para a sua igreja. Nós queremos, ó Deus, te pedir, ó Deus, que o Senhor dos mais altos céus os abençoe, que o Senhor, ó Deus, sustente, ó Deus, seu ministério, que eles possam, ó Deus, a todo tempo buscar no Senhor refúgio, no Senhor a sabedoria, porque a sua palavra fala, ó Deus, que bom, ó Deus, é render graças, ó Deus, ao Senhor, ó Deus, com as nossas vidas, e ó Deus, que assim, ó Deus, possa ser na vida, ó Pai, dos nossos diáconos. Deus querido, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor sustente, ó Deus, cada família, Deus, desses irmãos valorosos, e que esses irmãos, ó Deus, possam a todo tempo estar dispostos, ó Deus, ao serviço, à casa do Senhor. Assim nós te oramos, agradecidos, ó Deus, pela vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Romilton. Sou muito grato a Deus pelos diáconos que nós temos nessa igreja, a forma que trabalham, a forma que são esforçados. Que Deus abençoe esses queridos cada vez mais e mais, em nome de Jesus. Agora vamos abrir em Tessalonicenses. E eu já te adianto que é o texto do qual daqui a pouco nós vamos trabalhar no momento do estudo. Portanto, já abre a sua Bíblia agora e permaneça com ela aberta. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. E depois, na hora do estudo, nós vamos ler do 6, assim fechando o capítulo até o 10. Por hora, do 1 ao 5, nós vamos ler, já assim, de certa forma, introduzindo um pouco daquilo que vamos estudar no momento do estudo. O primeiro verso é uma saudação. Paulo diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Verso 2 ainda ele diz: dando sempre graças a Deus por tudo, graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados,
de Deus a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Nós vamos daqui a pouco no estudo falar sobre trabalhar em cima dessa igreja de Tessalonicenses e como essa igreja soube ser forte, essa igreja soube ser uma igreja alegre, ser uma igreja viva, mesmo passando por tudo que ela passou, por toda a opressão que ela sofreu. E é óbvio, vamos tirar lições com isso, porque nós como igreja hoje vivemos um tempo difícil, vivemos em meio a uma pandemia, onde algumas igrejas ainda estão fechadas, muitas ainda não voltaram às atividades, a nossa, graças a Deus, algumas atividades já voltamos, mas nós temos vivido dias de extremamente dificuldade de trabalhar com a igreja. Existe um grupo grande de irmãos que não podem estar aqui, outros estão com medo de vir à igreja, então há um desafio muito grande em ser igreja hoje, em pensarmos na igreja no momento pós-pandemia. Então nós vamos refletir, segundo essa igreja de Tessalonicenses, que foi uma igreja que soube lidar em meio às tensões, às adversidades, e mesmo assim ser uma igreja alegre, uma igreja viva, uma igreja saudável. Daqui a pouco nós vamos dar sequência ao texto, ao estudo, mas antes nós vamos louvar o Senhor, nós vamos adorar, nós vamos cantar algumas canções. Nosso irmão Caio, ministro de música, está preparado e vai nos conduzir a 2 canções de louvor e adoração ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, te convido a se colocar de pé. Vamos adorar o Senhor. Primeira canção que iremos cantar, ela diz: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. E mais à frente ela diz: todos os povos te exaltarão de geração em geração. Que esse possa ser o desejo do teu coração. Amém? Louva o Senhor com suas palmas. Senhor, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão de geração em geração. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é, te adorarei. te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Mais uma vez, Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão de geração em Mais uma vez, te adorarei. Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. por tudo que és. mais uma vez, Por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, todas as terras cantai.
Senhor, bendizei no seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Mais uma vez, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Aleluia. Que bom estarmos na casa do Senhor e aqui podendo cantar louvores, engrandecer o nome dEle. Se você que não pode estar aqui por conta das restrições, qual nós temos ouvido, não deixe de adorar o Senhor mesmo em casa, de cantar louvores a Deus. Faça na sua casa um local de culto, de louvor e adoração, como nós estamos fazendo aqui, desse local aqui, como igreja do Senhor, reunidos aqui, rendendo ao Senhor glória, honra e majestade. Quero lembrar os queridos aqui da Betel que domingo nós teremos a ministração da Santa Ceia no culto aqui. O pastor estará aqui ministrando a palavra e a Santa Ceia no culto aqui às 19 horas. Mas antes das 19, nós temos a oração ao longo do dia no domingo. Começa ao meio-dia, é o nosso primeiro horário. Eu, irmã Vânia, a nossa irmã Silvana, nós temos o nosso grupo que iniciamos aqui ao meio-dia, e aí outros grupos seguem aqui revezando, cada grupo ora 1 hora. E aí nós vamos até o último horário das 4 às 5, aí a gente tem um intervalo e o culto às 19. Aqui na Betel, não fique de fora, participe. E os queridos da Central, nós temos 2 cultos, um às 9 da manhã, o outro culto às 18 horas. E no meio de um culto ao outro, nós temos esses horários também de oração. Você não fique de fora, você que pode a igreja participar de algum dos horários, vá lá, participe, dê o seu nome, se envolva com os cultos, com os momentos de oração que temos ao longo do dia, e escolha um dos horários do culto, para que você possa ir participar, render ao Senhor culto, adoração e louvor. Caio relembra também que as aulas de música estão funcionando normal, Você que faz aula de música com ele, procure, veja bem o seu horário. Você que de repente achou que ainda não voltou, procure, converse com ele, o seu horário direitinho, para que você possa retornar à aula de música. Algum outro aviso? Só aquele, Bel, que domingo a gente faz aquela homenagem para os diáconos, entrega a lembrancinha, ora com todos eles na frente. Então ficou para domingo aqui. Então os nossos queridos irmãos diáconos, domingo não podem faltar, onde teremos esse momento de homenagem da SAF para os nossos queridos nesse dia. Nós vamos então voltar para o nosso texto de 1 Tessalonicenses,
capítulo 1, e nós vamos dar sequência, uma vez que nós lemos já até o verso 5, nós vamos ler do verso 6 agora até o final. Até o final do capítulo, que vai até o verso de número 10, do 6 ao 10. E eu quero fazer essa leitura de forma alternada, por isso eu vou pedir Bel para me auxiliar aqui. Bel, está com a Biblinha aberta, vem aqui no microfone. De forma alternada, Bel, nós vamos do 6 ao 10, o pastor vai ler o 6, 7 vai com toda a igreja, Bel lê o verso 7, aí depois eu retorno o 8, depois vocês leiam o 9 todos juntos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do 6, o texto diz: com efeito vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vós tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E para guardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Amém. Eu vou pedir Bel, aproveitar que Bel já está aqui na frente, Bel vai orar, interceder por nós, para que a palavra fale ao nosso coração. Bel, ore pelo pastor, para que Deus nos use, graça, misericórdia, por bondade, Deus assim, apesar de mim, das minhas imperfeições e falhas, que Deus possa trazer o alimento da palavra dele aos nossos corações essa noite. Deus bendito, Deus maravilhoso, nós te rendemos graças, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, visita o mais profundo dos nossos corações, tirando, ó Deus, tudo que possa, Deus, nos atrapalhar em ouvirmos a Tua palavra. Usa, Senhor, o Teu servo, o pastor Leonardo, ser com ele, ó Deus, para que ele não venha falar dele mesmo, mas que ele fale tocado pelo Teu Santo Espírito. Amém, Deus. E que assim, ó Deus, nós possamos sair daqui, Pai, cheios da Tua palavra, e não sermos só ouvintes, mas também praticantes Amém. do que nós temos aprendido de Ti. Visita também os irmãos, ó Deus, que estão acompanhando, ó Deus, este culto, que mesmo, ó Deus, em seus lares, onde eles estiverem, o Senhor possa estar tocando no mais profundo dos corações. Sim, meu Deus, em Obrigada, nome de Pai, Jesus, Pai, por tudo que o Senhor tem feito para conosco e por cada bênção derramada sobre as nossas vidas. No nome de Jesus que eu te oro. Amém. Amém, amém. Obrigado, Bel. Sim, queridos, como ser uma igreja viva, uma igreja saudável, uma igreja forte, em meio a tudo isso que estamos vivendo nos últimos dias, em meio a essa pandemia, em meio a essa turbulência toda que esse coronavírus trouxe para nós. Como temos falado desde o final de março, né, as coisas parecem que estão de ponta cabeça. Escolas fechadas, o comércio funcionando de uma forma toda estranha e diferente, uma vez que o comércio ficou um tempo fechado também. Portanto, temos vivido dias bem complicados, onde muitas igrejas, nós temos ainda a alegria de conseguir funcionar aqui, mesmo diante de restrições, mas algumas igrejas ainda permanecem fechadas, algumas igrejas aqui pertinho da gente, em Nova Venécia, Boa Esperança, São Mateus, igrejas que vivem com um quadro onde a cidade tem um número de pessoas, um número muito maior de pessoas infectadas, essas igrejas ainda estão fechadas. E como ser uma igreja presente num momento como esse? Como ser uma igreja viva num momento desse agora? E eu digo mais, levar a todos a pensarem, e como ser uma igreja importante daqui a pouco, quando isso passar? Porque sim, daqui a pouco isso vai passar. E com essa pandemia, muitas coisas novas vieram, e não só para o comércio, não só para as escolas, mas para a igreja também.
Nós, com esse tempo de quarentena, onde muitos não podem ir na igreja, essa questão das lives, isso tudo está muito forte, isso adentra as igrejas, e como lidar com isso, mesmo depois da quarentena, no momento em que isso tudo passar, onde alguns possam olhar e falar assim: por que eu tenho que ir para a igreja, presbítero Bruno? Sendo que do sofá da minha casa eu posso acompanhar o culto na minha Smart TV ou no meu smartphone. Por que eu preciso frequentar a escola dominical? Então, é um desafio muito grande, e eu tenho conversado muito em meio a colegas, pastores, amigos, a liderança da nossa igreja mesmo, sobre esse desafio tão grande que nós temos de ser uma igreja forte, viva, agora, em meio a tudo isso que estamos vivendo, e depois, como é que essas coisas vão ficar? Na hora que a poeira sentar, na hora que pudermos ter os nossos templos cheios de novo, será que o povo vai vir para a igreja? Nós vivemos esse tempo de quarentena aí, onde possivelmente muitos que estavam já fracos na fé vão desanimar, muitos vão aproveitar esse tempo para acabar de subir mesmo. Portanto, o número de desigrejados tende a crescer depois disso tudo. E está aí o nosso grande desafio. Portanto, diante de nós existem algumas perguntas, algumas coisas em aberto que nós não sabemos como vai ser depois. Mas, quando nós olhamos para Deus e para a sua palavra, nós temos respostas, nós temos orientações muito seguras, nós temos direcionamentos muito interessantes a observarmos, a considerarmos, e certamente a observarmos algumas igrejas do passado que também lidaram com momentos difíceis, momentos tempestuosos, momentos de muita tribulação e de muita luta, igrejas que souberam ainda assim ser firmes, serem alegres, serem modelos, serem bênção. Algumas igrejas sim conseguiram, mesmo frente a tudo que enfrentaram, se manter firme, fazendo a obra de Deus. E quando eu olho para essa igreja, onde Paulo escreve aqui aos Tessalonicenses, eu enxergo isso, uma igreja que soube lidar, mesmo frente a tudo que ela enfrentou, tudo que ela passou. O sofrimento era uma marca muito presente na história dessa igreja, desde o seu nascimento. Mas mesmo com toda essa dificuldade que essa igreja enfrentou, essa igreja soube ser uma igreja alegre, uma igreja que foi modelo, testemunho da palavra, que soube levar o evangelho, influenciar outros pela palavra. E por isso eu convido você a voltar os seus olhos para o nosso texto, para o texto que nós lemos, e não fechar a sua Bíblia, manter a sua Bíblia aberta. Se por um acaso você que está em casa fechou a Bíblia, volta lá, abra a Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 1, onde nós vamos ver, não só no capítulo 1, mas também alguns versos no capítulo 2, a como ser uma igreja forte, viva, saudável hoje, e daqui a pouco, depois que a pandemia passar. E aí, meus queridos, a primeira coisa que a gente precisa considerar, que foi uma marca importante dessa igreja, e que nós precisamos também ter hoje, para sermos uma igreja forte hoje, viva hoje, e daqui a pouco, ao observarmos essa igreja tessalonicense, nós encontramos um povo aqui que tinha, uma igreja aqui que tinha uma relação muito correta, muito adequada com a palavra de Deus. A relação adequada com a palavra de Deus. E isso trouxe solidez para aquela igreja. Isso trouxe robustez para aquela igreja. Isso trouxe fortalecimento dessa igreja. A forma que aqueles ouviam, recebiam a palavra, lidavam com a palavra, viviam a palavra, fazia toda a diferença. E aí, volte os olhos para o verso 6 que nós lemos aqui agora há pouco. Verso 6 diz: com efeito vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido o que está escrito aí? A palavra. Eles tornaram imitadores do apóstolo Paulo, de Silas, Timóteo, aqueles que estavam fazendo o ministério, levando a palavra ali, e não só do apóstolo Paulo, mas também de Cristo, porque eles haviam recebido a palavra estava no seio daquela congregação. A palavra foi acolhida e muito bem recebida ali, e a palavra fez com que eles se tornassem modelo, imitadores do Senhor Jesus Cristo, em meio a
tudo aquilo que aquela igreja passava e fazer com que eles ainda caminhassem com uma alegria. O fato de terem recebido a palavra ali, dar ouvido à palavra, fez toda a diferença para aquela igreja na caminhada dela. Agora, capítulo 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Eu queria que alguém viesse aqui. Caio, lê para nós o versículo 13 aqui do capítulo 2, para a gente poder contar com participação de outros irmãos também no estudo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Caio vai ler para nós ali, depois prepara que eu vou pedir outros também para ler, hein? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Obrigado, Caio. Eles haviam acolhido a palavra de Deus, a palavra que eles tinham recebido, a palavra que eles tinham ouvido, eles tinham trazido para o coração, acolhido a palavra de Deus. Então, sim, esta igreja se tornou uma igreja forte, viva, alegre, feliz, mesmo frente à adversidade que ela enfrentava, porque era uma igreja que recebia a palavra, ouvia a palavra, acolhia a palavra. Mas eu quero puxar um pouquinho mais para nós aqui a atenção nessa noite. Não só ouviam, acolhiam esta palavra, mas o final do versículo 13 diz, essa verdade, essa palavra de Deus, o final do verso 13 diz assim, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. A palavra não apenas era chegada aos ouvidos, a palavra não era apenas recebida ali, ouvida, com bom grado, mas essa palavra também era colocada em prática. Essa palavra operava de forma eficaz em meio àqueles cristãos. Então, percebam que não era apenas, não se tratava apenas de uma congregação, de uma comunidade ouvinte, receptiva da palavra, mas uma comunidade do qual vivia a palavra operava ali de forma eficaz. Eles viviam a palavra era colocada em prática na vida daqueles cristãos ali em Tessalônica, a ponto de influenciarem, impactarem a outros. Volte no capítulo 1, versículo 8, você vai ver que essa palavra, olha só, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, ao tal ponto de não termos necessidade de acrescentarmos coisa alguma. Paulo diz, a palavra foi acolhida por vocês, e vocês colocaram isso em prática de uma forma tão maravilhosa, viveram essa palavra de uma maneira tão grandiosa, que essa palavra repercutiu, não só entre vocês, mas na região da Acaia, da Macedônia, a ponto de Paulo dizer, olha, vocês facilitaram o nosso trabalho, quanto ao progresso do Evangelho, porque outros também conheceram a palavra, uma vez que essa palavra chegou a vocês, e vocês anunciaram essa palavra, vocês viveram essa palavra, fizeram com que essa palavra chegassem a outros. Então, queridos, em primeiro lugar, fica muito claro aqui para nós identificarmos, o que trouxe solidez a essa igreja, em frente a tudo isso que ela enfrentou, foi o relacionamento certo, adequado que eles tinham com a palavra de Deus, onde eles eram ouvintes, mas não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. A palavra de Deus operava eficazmente no coração deles, assim como Tiago diz na sua epístola, eles não eram apenas ouvintes, mas também praticantes, e por isso a palavra repercutia, por isso a palavra alcançava não só a Macedônia, mas a Acaia, e tantos outros, porque a palavra era vivida por aqueles cristãos. Então a palavra, o bom relacionamento, o relacionamento adequado com a palavra, isso vai fazer toda a diferença para nós hoje, igreja hoje, frente a tudo isso que temos enfrentado. E aí, para a gente fechar esse ponto aqui, amarrar, já partir para o outro, nós não podemos
encerrar essa parte aqui sem lembrar daquilo que Jesus fala depois do que ele ensina no Sermão da Montanha. Jesus, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele traz ali uma gama de ensinamentos sobre o perfil do crente, daquele que é nova criatura, do novo ser, do cidadão do céu. É trabalhada ali pelo Senhor Jesus, ali uma nova conduta, uma nova cabeça, uma nova mentalidade. E aí Jesus, no final do capítulo 7, quando ele encerra o Sermão da Montanha, ele diz: se vocês ouvirem tudo isso que eu ensinei aqui e colocarem em prática, vocês serão comparados com o homem que edificou a casa sobre a rocha. E daí vão vir os ventos e a tempestade, e nada vai poder fazer com vocês, porque vocês estarão bem alicerçados. Por isso nós podemos afirmar assim, irmãos, nós seremos uma igreja bem alicerçada, uma igreja edificada sobre a rocha, uma igreja firme, no momento que formos como a igreja de Tessalonicense, uma igreja que tiver um bom relacionamento com a palavra, onde nós formos cristãos que, no momento em que formos uma igreja que dermos ouvido à palavra de Deus, e não apenas ouvi-la, mas também nos tornarmos praticantes. No momento em que a palavra não chegar apenas aqui, mas descer aqui para o coração e trazer mudança para nós. Então nós vamos seguir. O primeiro ponto é isso, o bom relacionamento com a palavra. E isso traz solidez para a igreja. Isso traz fortalecimento para a igreja, em frente a tudo isso que ela enfrenta. Um segundo ponto qual essa igreja tem sim muito a ensinar para nós, é que ela também tinha uma relação adequada, ela soube lidar muito bem também com as lutas, com as perseguições, com as tribulações. Aquela igreja soube lidar muito bem com o sofrimento. Não apenas era uma igreja que tinha uma relação adequada com a palavra, mas também com o sofrimento. Ela entendia que o sofrimento era necessário, era importante. Ela entendia sim que era uma oportunidade que Deus dava para que eles crescessem e se aproximassem mais de Deus. E aí, por conta disso tudo que estamos vivendo da pandemia, eu ouvi uma frase esses dias que eu achei interessantíssima, que diz que mar calmo não faz um bom marinheiro. Trazendo essa frase, aplicando para o nosso contexto, dias tranquilos e sossegados não fazem ou não tornam um cristão maduro. A bonança não faz um cristão forte, firme nas promessas, mas sim as tempestades, mas sim as provações, porque as provações elas nos levam para mais perto de Deus, a dependermos mais de Deus, a conhecermos mais a Deus. E queridos, provações foi isso que essa igreja enfrentou. Se tem algo que é característico da igreja tessalonicense, é uma igreja que enfrentou provações, lutas e adversidades. Volte os olhos comigo aqui no capítulo 1, versículo 6. Nós lemos esse versículo já, mas vale a pena a gente ler ele mais uma vez. Com efeito vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muitas tribulações, muitas lutas. O apóstolo Paulo diz em meio a muitas lutas, mas veja o final do versículo, isto com a alegria do Espírito Santo. Então, se tem uma marca, se tem algo muito emblemático dessa igreja, é as lutas e as provações. Aí, vão comigo no capítulo 2, agora eu vou pedir para a Cecília, minha esposa, vem aqui, Cecília vai ler verso 14 e 15, do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Lê para nós, Cecília, pode ler. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Obrigado. Característico dessa igreja, os sofrimentos, a ponto de o apóstolo Paulo falar, olha, até nisso vocês se parecem com Cristo, até nisso vocês parecem com nós, com a igreja, porque duramente os profetas são perseguidos,
a igreja da Judéia foi perseguida, Cristo, o nosso Cristo foi perseguido, até nisso há uma similaridade, até nisso há essa forma de se identificar no sofrimento. Essa igreja foi uma igreja que soube lidar muito bem com o sofrimento e entendia que, apesar de tudo, Deus estava ali com ela e produzindo crescimento, amadurecimento. E aí, quando eu digo que essa igreja lidou com o sofrimento ao longo da sua história e desde o seu nascedouro, volte comigo no livro de Atos, Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Nós vamos ler alguns versos aqui. Eu vou pedir Bel agora para que venha ler. Bel vai ler agora verso 4, 5 e 6. Bel, de Atos 17. Atos capítulo 17, verso 4, 5 e 6. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Obrigado, Bel. Essa igreja teve o apóstolo Paulo ali, entre aqueles irmãos ali, pregando o evangelho, expondo a palavra de Deus, e esses versos que nós lemos aqui em Atos narra justamente esse momento onde Paulo e Silas estavam em Tessalonicenses e pregando a palavra, segundo o que o verso 4 diz e Bel acabou de ler. Alguns foram persuadidos, alguns passaram a se unir a Paulo e Silas, pessoas estavam sendo convertidas, o evangelho estava sendo acolhido e aceito ali, e Paulo, quando passa em Tessalônica pregando a palavra ali, ele passa no momento onde ele já estava na sua segunda viagem missionária. E Tessalônica era ainda a segunda cidade da Europa a receber o evangelho, então as coisas começavam a engatinhar por ali. Mas a opressão, a perseguição do evangelho foi algo absurdo enfrentado ali, a ponto do versículo 5, onde Bel leu, diz que judeus e um grupo ali de pessoas que estavam ali, homens da malandragem, gente que não tinha coisa melhor para fazer, ajuntaram ali, começaram a trazer tumulto, alvoroçaram ali a cidade, foram até Jasão, que era um homem que havia hospedado o apóstolo Paulo, mas no momento em que eles vão até Jasão, Paulo já tinha se retirado, já tinha saído, porque eles já queriam pegar Paulo para condenar Paulo. Então no momento em que eles chegam ali, eles chegam procurando e acusando Paulo e Silas, e dizendo: estes homens têm chegado aqui e transtornado o mundo, e estão transtornando a nossa cidade. Paulo foi acusado de ser um transtornador, alguém que trazia tumulto, alguém que trazia problemas para a cidade de Tessalônica. E tudo que aquele homem fazia era pregar Cristo, pregar o evangelho, pregar as boas novas, anunciar. E por isso sofreu dura perseguição. Logo na primeira vez que Paulo passava por ali e lançava aquela semente, e meus queridos, embora Paulo não pudesse permanecer ali, ele teve que se retirar, porque tamanha foi aquela perseguição e opressão, mas isso não impediu da boa semente ser lançada ali, e o evangelho começasse a florescer, crescer, pessoas se converteram ali, receberam a Cristo. Algo muito grandioso aconteceu ali, a ponto de Paulo ouvir notícia dessa igreja depois, e logo enviar Timóteo, para que voltasse e pastoreasse essa igreja por um período. E é exatamente nesse momento, onde Paulo já havia se retirado de Tessalônica,
Timóteo, seu colaborador, estava ainda lá. Paulo escreve essa carta a essa igreja. Paulo mostra um carinho muito grande por essa igreja, uma afeição, algo muito especial para essa igreja, onde ele dava graças a essa igreja, que mesmo em meio a tudo isso que enfrentava, soube nascer e caminhar em meio a todo o sofrimento, toda a angústia, toda a adversidade. Sofrimento, querido, sofrimento é marca da igreja. Para o cristão crescer, para mim, para você crescer, nós precisamos entender que muitas vezes Deus nos leva a mares tumultuados, a ventos fortes e agitados. Muitas vezes Deus nos leva para deserto para nos fazer crescer, para nos fazer depender mais de Deus. Mas aí eu pergunto para você, a igreja hoje está preparada para o sofrimento? Os cristãos hoje querem sofrer? Não. Muitos lotam igrejas hoje procurando bênção, procurando oba-oba, procurando a alegria só. Pouquíssimos cristãos hoje estão dispostos a serem imitadores de Cristo, como a igreja de Tessalônica foi, e parecer com Cristo até mesmo no sofrimento. Que nós possamos dispor, queridos, em meio a essa pandemia toda, saber lidar também com o sofrimento, entendendo que como Cristo sofreu, a igreja também vai sofrer, e essa é uma forma da igreja crescer, como a igreja do passado cresceu, e não houve época que a igreja mais cresceu do que foi essa, justamente essa, no momento da perseguição. Nós precisamos também entender que todos aqueles, como o Senhor Jesus mesmo disse, que querem viver de forma piedosa, esses vão ser perseguidos. Se eu quero parecer com Jesus, se eu quero me tornar discípulo de Jesus, eu tenho que entender como meu mestre sofreu, eu também vou sofrer. Então, saber lidar com o sofrimento, uma relação adequada com o sofrimento, é isso que nós precisamos, não só com a palavra, mas com o sofrimento. Eu preciso enxergar o sofrimento e entender, opa, Deus aqui está nos dando chance de crescer um pouco mais. E por último, irmãos, para a gente encerrar, a igreja de Tessalônica, ela não tinha apenas uma relação adequada com a palavra, também com o sofrimento, mas era uma igreja também que tinha uma relação muito adequada com a volta de Jesus, com o juízo final, com o fechamento, o final de tudo isso aqui. Não apenas lidavam bem com a palavra, sendo ouvintes e praticantes, não apenas lidavam com o sofrimento, encaravam o sofrimento como algo que os aproximava mais de Deus, mas entendiam que Jesus em breve voltaria. E aí eu convido você para voltar os olhos para o nosso texto, 1 Tessalonicenses, no final do capítulo 1, verso 10. E para guardares do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eles aguardavam, eles mantinham firme, ali sendo modelo, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, e isso fica claro no versículo 9, aqui antes do 10, onde nós lemos. Eles levavam o Evangelho, as pessoas iam deixando os ídolos, iam se convertendo a Deus, passavam a servir ao Senhor, e aquilo que eles mais aguardavam, aquilo que eles mais ansiavam, aquilo que eles sabiam que era o final, o desfecho glorioso de tudo isso, é que dos céus, o Filho de Deus viria, aquele que Deus ressuscitou dentre os mortos, Jesus, aquele que os livraria, não daquele sofrimento do presente, mas da ira vindoura, aquele que eles sabiam que veio para livrar de uma condenação eterna, pois o pecado é justamente isso que traz aos homens, uma condenação eterna, muito pior do que o sofrimento do presente. Então eles sabiam que aquele sofrimento do presente todo ia passar, e Jesus é aquele que iria os livrar do sofrimento do presente, sim, mas muito mais dos sofrimentos da ira vindoura de Deus. Então eles se apegavam a essa promessa maravilhosa que Jesus vai voltar. Eles tinham uma relação muito adequada com isso, Jesus vai voltar, e por isso eles aguardavam, ansiosos por isso. Eu creio, queridos, que para nós também lidarmos bem em meio à pandemia, aos sofrimentos da vida como igreja, nós precisamos também saber lidar muito bem com essa hora, a hora final. E saber lidar com essa hora é estar preparado. Está preparado. Será que a igreja hoje está preparada? Queridos, eu creio que hoje a igreja teme muito o coronavírus, o morrer
por conta da epidemia, ou por conta da violência, ou muitas outras questões, a igreja teme muito hoje a partir daqui, porque ela não está preparada. A igreja não tem mais saudade, ou não sonha com o céu, não anela pelo céu, pelas coisas do alto, porque a igreja hoje não está preparada. A igreja hoje ama muito as coisas daqui, estão muito presas às coisas aqui, materiais, ao que compramos e vendemos, à nossa casa, ao carro, aos bens. Nós hoje estamos muito apegados às coisas aqui. E Jesus mesmo disse que o nosso tesouro não está aqui, mas o nosso tesouro está no céu. E Jesus mesmo diz: aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Nós devemos botar os nossos olhos no céu e estarmos preparados. E não só preparados, mas assim, aguardando como aqueles cristãos ali de Tessalônica estavam. Aguardando, preparados sim para a vinda de Cristo e ansiosos para aquele momento glorioso. Assim como os apóstolos anunciavam o Evangelho, eles pregavam para o mundo onde eles criam que a palavra devia chegar, porque eles, no entendimento deles, assim que o Evangelho fosse anunciado e pregado a todos os povos, Jesus iria voltar, e esse era o maior anseio dos discípulos, dos apóstolos, que Jesus voltasse logo. Será que esse é o meu e é o seu anseio? Essa igreja tinha esse anseio. Nós também devemos ter esse anseio, de que em breve Cristo vai voltar. Por conta da pandemia, e não só da pandemia, nós tivemos há uma semana ou duas, né, Bruno, essa questão dos gafanhotos. Isso deixou as pessoas mais ainda preocupadas, com a pulga atrás da orelha. Muita gente tem olhado para os últimos dias e pensado: eu acho que o fim está chegando, Jesus está voltando mesmo. Porque a pandemia é uma marca, o Senhor Jesus disse que isso aconteceria no final dos tempos. Aí vem essa nuvem de gafanhoto, Jesus disse que no final dos tempos, sinais nos céus, muitas coisas iriam acontecer. Então as pessoas estão preocupadas, a ponto de que essa semana que passou agora, eu estava no comércio fazendo um serviço, e ali me identifiquei como pastor, e ali conversando alguns minutos com a pessoa ali, a pessoa que estava lá disse para mim: pastor, você acha que o fim está próximo? Eu disse: sim, creio, sim, Jesus está voltando. O próprio Senhor Jesus disse que a epidemia, praga, isso é marca de fim dos tempos. Jesus sim está voltando. E aí eu tive uma oportunidade maravilhosa de dizer para ele: então, meu querido, você se prepare, porque em breve Cristo vai voltar. É algo certo, é algo que uma hora vai acontecer, onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo olho verá, e isso, eu querendo ou não, isso vai acontecer. Então isso tem mexido com a cabeça das pessoas, com a preocupação de alguns, e também com a igreja, e nós precisamos ter uma relação adequada com o fim. Se tivermos sim, em beira aí, próximos aí do fim, será que estamos preparados? Será que estamos prontos? E não só preparados, será que estamos aguardando isso de forma ansiosa? Ou será que estamos com medo, porque ainda não nos rendemos a Cristo como Senhor e Salvador? Porque isso sim vai trazer pânico para aquele que não se rendeu a Cristo, para aquele que não entregou a Jesus o seu coração, para aquele que não teve os seus pecados perdoados por Cristo. Estes sim vão ficar mortos de medo, um momento de muito pânico, porque esse momento final vai ser assustador para eles. Mas no caso desses cristãos aqui de Tessalônica, eles tinham uma relação muito correta com esse final, e por isso eles souberam lidar com essas tribulações e aflições da vida. E aí eu pergunto para você, meu querido, como é que você está? Você que está em casa, né, eu já caminho aqui para o final, para um momento onde eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Você que está em casa também, feche os seus olhos. Vou pedir para o Caio dedilhar uma canção ali no violão, a gente pode cantar no final aqui uma música. E eu queria que você pensasse, considerasse. Eu sei que o desejo de todos é ter uma igreja viva, uma igreja forte em meio à pandemia, depois da pandemia. E é importante nós pensarmos que a igreja não são essas paredes, não é esse espaço físico aqui, mas a igreja somos nós. E nós precisamos de estarmos como essa igreja estava aqui.
Essa igreja soube lidar muito bem com a tempestade que ela enfrentou, com a adversidade que ela lidou. Essa igreja soube atravessar esse deserto, esse momento tempestuoso. Tudo isso porque tinha uma relação boa com a palavra de Deus. Aí eu questiono você, como é que você anda com a palavra de Deus? Você tem ouvido, você tem praticado? Daí eu queria que você orasse acerca das lutas. Qual é a relação que você tem com as lutas? Você tem entendido que é uma chance de Deus fazer você crescer, de trazer você para mais perto dele? Ou você tem reclamado, você tem entendido que esse momento é simplesmente um momento de reclamar, de lamento, ou então de ficar depressivo? Como é que você tem enfrentado as lutas que são parte do nosso crescimento e do nosso amadurecimento? E por fim, em oração aí, como é que é a sua relação com o juízo, com a hora final? Você está preparado? Se Cristo vier buscar a sua igreja hoje, se o coronavírus for a última trombeta a ser anunciada e Cristo voltar amanhã, você está preparado para voltar? Feche seus olhos e ore. Alguns instantes, passa Deus em oração. E depois de alguns instantes de oração silenciosa, eu quero convidar minha esposa Cecília. Ela vai orar a Deus e vai colocar diante de Deus a nossa oração, antes de nós encerrarmos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa noite preciosa na tua casa, na tua presença e ouvindo, ó Pai, a tua doce e maravilhosa voz. Ó Deus, como essa igreja, Deus, é um exemplo para nós. Ó Pai, tem misericórdia de nós como igreja, que possamos, ó Deus, amar a tua palavra, meditar na tua palavra todos os dias. Mas não só meditar, ó Deus, mas colocar a palavra do Senhor em prática, Amém, viver Senhor. a tua palavra. Amém, Deus. Deus, dá-nos sede de Ti, da Tua presença e da Tua palavra. Sim, Deus. E nos usa, Deus, e que possamos viver essa palavra todos os dias. Ó Pai, que em meio aos sofrimentos que temos enfrentado, que nós possamos, mesmo no sofrimento, nos alegrar, porque o Senhor é o nosso Deus. Amém, porque Jesus. o Senhor está no controle. Sim, Deus. Porque o Senhor está nos moldando e trabalhando em nós, através desses dias difíceis. E a nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor. Ó Deus, e como essa igreja também, nós possamos desejar ardentemente o Senhor voltar para buscar a Tua igreja. Ó Deus, desejar, ó Deus, estar com o Senhor para sempre, onde não vai ter dor, não vai ter sofrimento, vai Sim, ser Jesus. alegria e adoração ao nome do Senhor para todo sempre. Deus, mas que enquanto igreja e agora, Deus, possamos estar preparados para encontrar com o Senhor. Acorda, desperta a Tua igreja, Deus, para uma viva esperança, para esperar e confiar no Senhor todos os dias. E estarmos preparados e que possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem buscar a Tua igreja, a Tua noiva. Ó Pai, que esse seja o desejo e o anseio do nosso coração. Escuta, Deus, a nossa voz e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A gente vai fechar cantando o hino. Qual é o número do hino, Caio? 194. 194. Falando em relação adequada com a volta do Senhor Jesus Cristo. Esse hino tem uma letra maravilhosa. Nós vamos cantar para encerrar o trabalho dessa noite. 194. Jesus, a morada feliz, prometida e segura.
céus, avistando um lindo país, pela fé na palavra de Deus. Com Jesus por fim, viveremos num lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos num lindo país. Pacientes podemos penar, se sofremos por Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino com Jesus no porvir, viveremos num lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos num lindo país, no descanso perfeito eternal, desfrutando o labor que passou, cantaremos em tom triunfal os louvores a quem nos amou. De pé pra gente encerrar agora, todos cantando junto. Com Jesus no porvir, viveremos num lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos num lindo país. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja, sobre o povo amado do Senhor Jesus Cristo, hoje, agora e para sempre. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, sustente, fortaleça-nos em nome de Jesus. Nós estamos encerrados, que Deus abençoe. Amém.